Solta o hino da Raposa aí, a música da Raposa, pra gente começar a falar do Cruzeiro também, meu velho. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Cristiano Ferreira já tá falando do Chelsea aqui, que vai virar piada. Já tá uma piada, viu, Cristiano, de um tempinho pra cá. Um abraço pra você. Ô, Rafa Nobre, de volta aqui aos estúdios pra gente começar a falar da Raposa. Conta pra mim, Xará, quais são os destaques do Cruzeiro nesta quarta-feira? Pois é, Xará, mais um dia de treinamento. Quarta-feira foi o terceiro dia de treinamento dessa semana, faltando 2 já pro clássico contra o Atlético próximo sábado. Boa tarde mais uma vez pra você, pro Seabra, o Samuca também conectado aqui no Tempo Esportes. E aí o técnico Larcamon começa agora a pensar no substituto do Neres, que foi expulso no jogo contra o Atlético, e aí tem algumas opções pra zaga nesse início aí de trabalho, já projetando a equipe pro clássico. O Lucas Oliveira e o João Marcelo largam na frente, a disputa deve ficar entre eles, lembrando que tem também o Juan Santos correndo por fora nessa briga, mas enfim, tem ainda a opção de quem sabe mudar o esquema, tentar 3 zagueiros, enfim, pode tentar também o técnico Larcamon com zagueiros de ofício, que não fez ainda, pelo menos nesse início de trabalho, os 2 primeiros jogos que fez o técnico argentino. Outra dúvida também é se o Lucas Romero começa a partida do próximo sábado, 7:30 da noite, na Arena MRV como titular. E aí, se o El Perro entrar como titular, aí resta saber na vaga de quem, se o Ian Lucas, que jogou o jogo contra o Atlético como titular, deixa o time, se o Japa, que começou o jogo contra o Vila Nova, o primeiro jogo do Cruzeiro em 2024 como titular, se ele ganha uma outra oportunidade, enfim, vamos ver o que o Larcamon pensa para esse jogo. O fato é que o Cruzeiro e o Larcamon também ganharam algumas opções. Mais uma vez, o Machado, o volante Romero e também o meia Matheus Vital, assim como o Ramiro, participaram das atividades com o restante do grupo. E aí, é claro que dessa turma toda, o Romero está na frente da preparação, ele que fez um trabalho de equilíbrio e força muscular também, para que pudesse já começar agora no clássico contra o Atlético a encarar os desafios na plenitude da sua forma física. Então o El Perro está na frente da turma, mas aí é aguardar mesmo a lista de relacionados para saber se Vital, se Machado ou até mesmo o Ramiro mais difícil um pouco, se vai ter novidade. Lembrando também que o Fernando e o Vitinho, eles que vieram da Taça São Paulo de futebol júnior, aquela campanha brilhante que o Cruzeiro fez, perdeu na decisão pro Corinthians, eles também estão trabalhando com a equipe principal. Então agora é esperar mesmo, viu, Seabra, o que o técnico Larcamon pensa para esse time, mas é de fato não seria novidade nenhuma que o Romero estivesse nessa lista aí. Além dele, se aparecer o Machado ou o Vital ou até mesmo o Ramiro, aí sim seria uma surpresa maior. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? A gente precisa entender primeiro o que o Larcamon quer em relação ao sistema defensivo dele, né? Porque ele já escalou o Neres nos 2 jogos. O Neres foi o titular dele nos 2 jogos. Não terá o Neres, que foi expulso contra o Atlético. Então quem vai ser? Vai ser o Zé Ivaldo. Eu não tenho dúvida que o Zé Ivaldo vai ser titular. Pelo futebol que a gente sabe que ele tem, que ele mostrou contra o Atlético, ele vai ser titular. Aí é o que vai acontecer? Zé Ivaldo e quem? Zé Ivaldo e mais 2, ele vai botar 2 zagueiros de ofício e vai liberar os laterais, como a gente acha que ele tem que fazer, eu acho que ele tem que fazer. E pra mim ele segurou o Marlon contra o Atlético, o Cruzeiro perdeu o lado esquerdo. Então, se ele quer jogar com 3 jogadores lá atrás, escala logo o Lucas Oliveira, o João Marcelo, o Zé Ivaldo, pronto, faz uma trinca ali de zagueiros, libera os 2 laterais, tira alguém do meio de campo e assim vai. Ou então puxa um do meio de campo para fazer o terceiro zagueiro, para compor ali atrás, escala Zé Ivaldo com mais um, Lucas Oliveira ou João Marcelo, não sei, mas ele fez 2 formações completamente diferentes aí. Só o Neres era o único que foi o ponto em comum das 2 escalações. O Neres não estará, então ele vai ter que mudar tudo, né? Eu não sei se ele vai mudar o esquema ou se ele vai mudar peças. É muito cedo ainda, porque foram só 2 jogos, a gente não sabe muito o que esperar dele ainda, né? Mas certo é que ele vai ter que mudar, né? Porque não vai ter o titular que foi nos 2 jogos, né? O Tarcísio Vitor tá mandando aqui uma pergunta,
se você acha que o Cruzeiro deveria jogar o clássico com 3 zagueiros e 3 volantes em campo, não é retrancar demais, não? Aí eu acho que é fechar demais. Acho que não tem, né? Não tem tanto assim, fechar. Aí o Cruzeiro começa a se defender só, né? Daqui a pouco, quem é que vai armar o jogo? E aí? Né? Daqui a pouco você tem a bola e você não sabe o que fazer com ela, né? Você vai só se defender, vai chamar o Atlético pra cima, aí pode complicar pro Cruzeiro. Pelo que eu já vi do Larcamon, ele gosta de jogar com 3 jogadores atrás. Então, nesse momento, pra mim, a formação ideal seria com 3 zagueiros, mas não com 3 volantes, né? Mantendo Matheus Pereira e tal, normal lá na frente. Eu acho que ele deveria escalar os meus se fosse pra fazer hoje, seriam esses 3, né? O Lucas Oliveira, o João Marcelo e o Zé Ivaldo. E aí eles, né? Quem vai jogar na esquerda, na direita, quem vai centralizar, né? O Lucas Oliveira já foi centralizado em 2022. Quem sabe ele vai com essa formação. Ou ele vai manter 2 zagueiros para não ter o risco de perder um, por exemplo, que só tem o Juan também, né? Tem o Juan Santos. Mas entrou menos, né? Os outros são mais rodados aí, né? São mais experientes e tal para um clássico. Então pode ser que ele use 2 para não correr o risco de perder um e não ter ninguém, não ter só o Juan Santos no banco, e coloque um volante voltando ali. Ian Lucas, não sei, o Lucas Silva voltando para compor, pode ser também. Né? O próprio Romero, né? O Romero também. De volta, né? Ele faz muito, quase esse terceiro zagueiro, né? Fez isso muito também no Leão também. Enfim, tem opções, pelo menos nesse início de semana. É claro que o decorrer dos trabalhos, isso vai dizer muito se o Machado pode ser uma opção, se o Vital pode ser uma opção, assim como o Romero também. Romero tá num estágio mais avançado, né? Mas vai depender muito do que vai fazer ainda na quinta e na sexta-feira o técnico argentino, já pensando no clássico contra o Atlético, mas fato é que tem algumas opções, o que não tinha, né, nos 2 primeiros jogos que fez o Cruzeiro no ano de 2024. E aí o técnico Larcamon, técnico cruzeirense, ele começa já a mesmo de fato pensar na equipe a partir de amanhã, né? Hoje, nas imagens que divulgou o Cruzeiro, trabalho mais de saída de bola, finalização também, um trabalho específico, na academia também com os jogadores. Então, a partir de amanhã, Vexará, o Cruzeiro já começa a projetar o time para o clássico, e aí mais 2 dias de treinamento, de trabalho, pensando no clássico contra o Atlético. Tem mais ouvintes mandando sugestões aqui de formações do time. Daqui a pouquinho a gente traz. O Samuel Venâncio está chegando daqui a pouco também pra gente falar um pouco mais sobre essa questão aí de reforços no mercado e do clássico em si também. O Marcos Amorim falando que o time tinha que ser armado num 3-5-2. Cabral, o Zé Ivaldo, Oliveira, João Marcelo, William, Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Marlon, Fernando e Dineno. Aí é uma boa formação. Já botou o Fernando no ataque aí, né? Como titular. Uma boa formação. Uma boa formação. Eu entraria com 3 zagueiros nesse momento. Não sei assim, eu não sei se eu entraria, mas eu digo assim, na formação que o Larcamon, que eu acho que ele quer. Dentro do que ele acha viável pro time, que são 3 jogadores lá atrás, eu entraria com 3 zagueiros. Tô contigo nessa também. Não é o esquema que eu prefiro, mas dentro do que pensa o Larcamon, acho que até para dar mais liberdade pro Marlon também. O Cruzeiro perde muito naquele lado esquerdo do ataque, né? E aí a gente sente muito, e sentiu isso no início do Campeonato Mineiro. De fato, é um período de teste, e aí o Larcamon começa a fazer esses testes. Aí, Samuca, já para te colocar nesse bate-papo e a gente começar a imaginar o Cruzeiro, falei aqui nesse início de trabalho das opções, as novas opções que tem o Larcamon nessa semana de clássico. Tem Romero, tem Vital, tem Ramiro trabalhando e o Machado também trabalhando durante essa semana. Desses, o Romero larga na frente, a gente sabe, mas naquela lista de relacionados, deve ser divulgado na sexta-feira. Você acha que tem chance de ter outra surpresa além do Romero, Samuca? Boa tarde. Fala, Rafa, boa tarde pro amigo ligado aqui em O Tempo Esportes. Eu espero aí ver o Fernando nessa lista, né? O Cruzeiro tem tido poucas opções ali no ataque, e o Fernando vem de uma ótima copinha, Copa São Paulo. Então já está treinando desde o início da semana, quem sabe, para ser uma opção ali entre os atacantes no banco de reservas. Agora os outros aí depende mais de uma
firmeza que o técnico possa sentir em relação aos treinamentos, né? Porque o Ramiro, muita gente até pergunta, ele tá totalmente recuperado desde o início da pré-temporada, trabalhando normalmente com o grupo, mas ele precisa de treinos com frequência, no dia a dia, no treino ali você é testado o tempo inteiro quanto a choque, por exemplo, na região onde você operou, e aí é a última etapa para o atleta ser relacionado. Se a comissão técnica sentir confiança, o atleta também, ele está pronto para voltar ao grupo e ficar à disposição nos jogos. E o Ramiro já vem fazendo esses treinos com uma certa frequência, então não vai demorar muito ele voltar a ser relacionado. O Matheus Vital está treinando com bola desde a semana passada. O Machado só voltou agora. Eu não sei se esses atletas serão relacionados. Talvez o Matheus Vital. O Machado tem pouco tempo de treino, mas aí é só aguardando mesmo a cabeça do técnico Nico Larcamon para ver o que ele vai fazer. O Romero com certeza será relacionado. A dúvida é se ele já começa ou se fica como opção no banco. E aí, agora, antes da gente, você falou sobre o assunto contratações, antes de ir para esse tema, o Xaraí abordar com o Samuca também isso, falar do Fernando Seabra, que foi anunciado pelo Red Bull Bragantino, 3 dias, né, depois do anúncio oficial da saída dele do Cruzeiro, ele assume o Sub-23 do Massa Bruta, contrato até o fim de 2025, então a gente deseja também boa sorte ao Fernando Seabra, que vai fazer esse trabalho também lá na equipe paulista, já estreia hoje no Campeonato Paulista A3. E aí, pra gente já ir pro assunto contratações, o Cruzeiro, o nome da vez, né? É o José Cifuentes, o volante, 24 anos, pertence ao Rangers da Escócia, e aí parece que tudo caminha bem, né, Samuca? Pelo menos entre Cruzeiro e Rangers, tá tudo caminhando muito bem. O que falta? Falta algum detalhe com relação ao staff do atleta? É isso que tá pegando nesse momento, ou tá tudo caminhando dentro da normalidade de uma negociação que é realmente burocrática? Sim, é questão mais aí de pequenos detalhes para serem acertados da parte do atleta. O José Cifuentes, o que acontece? Ele foi muito bem nos tempos de MLS, disputou inclusive a final da Conca Champions com o Leon, do Nico Larcamon, e aí vem o Rangers da Escócia e faz um investimento, e ele começa lá como titular, jogando o UEFA Champions League, inclusive a fase de classificação na metade do ano passado, e me parece que teve uma mudança de técnico, e aí chega um técnico, novas ideias, e acabou que sobrou pro José Cifuentes, e ele, vamos dizer, perdeu espaço com essa mudança de comando lá na equipe escocesa. Então, terminou aí o ano jogando pouco. E agora ele vê nesta negociação com o Cruzeiro uma oportunidade de... O Nico conhece o atleta, ele é presença constante na seleção equatoriana, nos jogos aí de eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, o atleta, ele vê com bons olhos essa volta ao futebol sul-americano, uma volta à América, e para poder jogar com frequência, com um técnico que o conhece, para ter regularidade, para ficar na seleção do Equador, continuar aí em alta e, dependendo, ser até adquirido aqui pelo Cruzeiro ou voltar para a Europa num futuro, enfim, é a informação que a gente tem. Então a negociação caminha para um empréstimo de uma temporada com os direitos econômicos fixados com uma opção de compra, e isso vai caminhando bem, restando aí, repito, poucos detalhes da parte do atleta para que a negociação seja concretizada. Tava vendo aqui os dados sobre o José Cifuentes e também sobre o Rangers. O atual técnico é o Philippe Clement, que é um belga que é ex-jogador, jogou no Bruges, inclusive, tal. É o treinador desde outubro do ano passado, e foi o que o Samuca disse, né? Então foi isso aí, viu, Rafa? Começou a perder espaço com esse cara, porque ele substituiu o Michael Beale, saiu em 1º de outubro, teve um técnico interino, né? O Steven Davis, e depois que o Clement entrou, aí, meu amigo, começou a perder espaço no elenco do Rangers. E o Rangers, que teve recentemente como treinador também o Pedro Caixinha, só a título de curiosidade, e o Giovanni Van Bronckhorst, jogava pra caramba também esse aqui. O Cifuentes, os dados dele na temporada, tá? 9 jogos na Premiership da Escócia,
com uma assistência. A fase pré-Champions ele jogou 4 jogos, né? Liga Europa também, quando o Rangers cai da classificatória e vai para a Liga Europa, 5 jogos com uma assistência. E também a Copa da Liga Escocesa, 2 jogos. Ele teve 20 jogos ao todo, 2 assistências, 1.247 minutos jogados pelo equatoriano, que tá na mira do Cruzeiro, Xará. Agora, só uma coisa, Rafa, o Cifuentes, ele é volante. Sim. Seria mais um volante no elenco do Cruzeiro, né? Tá voltando o Ramiro, tá voltando o Lucas Romero, já tem o Lucas Oliveira, já tem o Ian Lucas, tem mais volantes. Japa. O Japa meia volante, né? Mas o Cifuentes também, ele joga num setor, ele é mais avançado, né? Ele não é um primeiro, segundo volante, ele faz quase um terceiro volante ali, tem uma chegada muito forte no ataque. Não à toa que ele participa muito ofensivamente do time, né? Tem muitos gols, muitas assistências. E outra coisa, jogador de seleção equatoriana, valorizado. Com certeza um bom jogador, jogando na Europa, na Escócia. O Cruzeiro não tá entrando em nenhum tipo de leilão, em alguma concorrência alta por ele, não? Tem a concorrência do futebol turco, né, Samuca, também nessa jogada. Acho que a MLS também deve ter alguma proposta, não sei, mas aí eu não sei. Não é o costume do Cruzeiro não é entrar em leilão, né? O Cruzeiro já desde que a SAF assumiu, o Cruzeiro não costuma entrar em leilão, né, Samuca? Não é a prática do Cruzeiro, né? Então, acho que não é o caso. Ele teve realmente uma oportunidade de ir para a Turquia, mas isso não agradou. E quando apareceu o Cruzeiro, a conversa vem fluindo bem para que tudo caminhe aí para um desfecho positivo. Então, desconheço, tinha realmente uma possibilidade também de voltar para a MLS, mas penso que o futebol brasileiro aí, a conversa que vem tendo, vem deixando o José Cifuentes mais confiante de que o melhor caminho para ele, e o Rangers também gostou muito da possibilidade, né? Porque vê nesta chance talvez aí a medida para recuperar aquilo que foi investido quando tirou o jogador da MLS para levar lá para Europa. Eu tava vendo aqui essa questão do Cifuentes, né? Parece que o valor de venda dele seria em torno de 2 milhões de libras, mas que o Cruzeiro quer um contrato por empréstimo para ter preferência de compra depois, né? Então bora ver como vai ser o desenrolar da história. Ele tem contrato com o Rangers até 2027, Xará. Muito tempo ainda de contrato com a equipe escocesa. Ontem a gente até trouxe aqui no destaque final, Xará, uma nota de repúdio das organizadas do Cruzeiro sobre ainda o acordo de 2 anos entre Cruzeiro e Atlético para a torcida única nos clássicos. E aí, vou ler aqui um trecho da nota até pra gente poder conversar a respeito. A decisão de ter torcida única em clássicos é um atestado de incompetência das diretorias dos 2 clubes, e quem vai pagar por essa incompetência serão as torcidas. Futebol sem visitante limita a ser simplesmente um jogo, e futebol não é isso. Nesse caso específico, ainda está claro que é uma simples infantilidade entre as diretorias, visto que no último clássico, tirando as atitudes desumanas do clube mandante com a torcida visitante, no caminho e no entorno dos estádios, a segurança pública cumpriu seu papel com eficiência. Problema de segurança não é. Além disso, ressaltamos mais uma vez o distanciamento das ações da diretoria do clube aos anseios de toda a sua torcida. Não é a primeira vez que erram dessa forma. Desejamos que esse acordo seja revisto pelo bem maior do futebol. O acordo não dá para ser revisto, não é revogável, né? A gente já até falou sobre isso, mas não sei, até um pouco estranho, né, Seabra, a gente falar da nota e ver a nota das organizadas para falar de um clássico com tantos problemas que a gente viu acontecerem, principalmente no ano passado, envolvendo as organizadas, né? A gente que acompanha o clássico há mais tempo até, já viu que a coisa foi crescendo, a violência foi crescendo, né? Há muitos anos atrás tinha briga, tinha uma discussão aqui, mas não tinha esse vulto que se tornou hoje. Hoje realmente está bem complicado. Eu já falei isso aqui na segunda-feira, me parece. Sou totalmente contra, acho bizarro, acho feio, acho triste, acho que a gente perdeu realmente como sociedade, mas sinceramente nesse momento, diante de tudo que a gente vê acontecer no clássico,
E aí eu até postei isso no Twitter aí mais cedo, né? O pessoal cortou esse pedaço do meu comentário e teve gente falando, pô, mas do jeito que você falou aí parece que são só as torcidas. E aí eu vou mexer num vespeiro. Eu não acho que seja culpa só das torcidas, mas eu acho que, quando eu falo das torcidas, eu falo de uma parte desse tamanhozinho da torcida, né? A torcida do Cruzeiro, a torcida do Atlético não representam isso aí, óbvio que não, mas é uma pequena parte, uma parcela minúscula de torcida do Cruzeiro e uma parcela minúscula de torcida do Atlético, para mim sim, tem uma grande responsabilidade nisso. Porque a partir do momento que a gente fala, a polícia ou os clubes, alguém tem que dar garantia de segurança. Dar garantia de segurança significa o quê? Vai ter briga. Então, se vai ter briga, alguém tem que garantir que não vai ter briga. Por que vai ter briga? Porque o cara quer brigar. O cara quer ir lá pra brigar, ué. O cara quer encontrar na estação Eldorado pra brigar, na estação Diamante pra brigar. Então aí a segurança pública tem que dar garantia, por quê? Porque eu tô a fim de brigar, eu vou brigar, e aí a polícia tem que me segurar. Se você fosse se deslocar até o estádio, assistir o estádio com a simples e única intenção de ver um jogo de futebol, sem pensar que você tem que matar, jogar uma pedra, esculhambar, quebrar, porque o outro torce diferente de você, não precisava nem de polícia. Claro que isso é um exagero, porque num clássico nunca, um evento grande, sempre tem que ter policiamento. Mas se você fosse com a cabeça leve, tranquila, para ver jogo de futebol, igual sempre foi, aí realmente a coisa era para se pensar diferente. Tô dizendo que a culpa é única e exclusivamente de torcida, não, tá, gente? Nem tô falando que a culpa é da torcida, porque é uma partezinha desse tamanhozinho, repito, partezinha desse tamanhozinho, de torcedores de Cruzeiro e de Atlético, que eu nem chamo de torcedores, mas esses para mim são muito responsáveis sim pela torcida única aí. Negócio complicado e bora ver, né? Se eles revogam, se eles mudam isso, porque até 2025 é uma pena, né? É uma pena. Os comentários sobre essa questão de torcida aqui também bombando nas nossas matérias do Tempo Esportes desde que o acordo foi firmado. 6 em ponto, Xará, pra gente fechando esse primeiro tempo do Cruzeiro, tem mais algum detalhe por aí? Tem, a gente, pra falar ainda de segurança, na reunião que teve hoje, a reunião virtual na Federação Mineira de Futebol, sobre o clássico, o Cruzeiro pediu um reforço na segurança dos camarotes destinados ao clube. Representantes nessa reunião estiveram além representantes de Cruzeiro e Atlético, a Polícia Militar, BH Trans e também da Federação Mineira de Futebol. O Cruzeiro preocupado ainda, né, com relação àqueles episódios que aconteceram no clássico do segundo turno do ano passado, lá na Arena MRV, o Cruzeiro venceu por 1-0. E aí, naquele 22 de outubro, né? Os membros do Departamento de Comunicação do Cruzeiro, principalmente, eles foram atingidos por algum objeto, foi até relatado em súmula. Então o Cruzeiro, preocupado ainda com a segurança no clássico, pediu um reforço na segurança para que possa ter um pouquinho mais de liberdade para poder trabalhar no clássico na Arena MRV. Boa. Ô Samuca, aproveitando que você ainda tá por aqui, a gente já falou de reforço, mas eu queria voltar no tema rapidamente. Tem gente perguntando aqui no superchat do YouTube se não tem questão de de pontas, melhor dizendo. Não tem nenhum nome pro ataque, nem nada. Turma tá querendo saber aqui, porque falamos do Cifuentes, que é da meiuca, estão querendo saber pras pontas, lá no ataque. Pois é, o Cruzeiro ainda tá no mercado e até esse fechamento da janela aí no dia 7, o Cruzeiro quer um zagueiro canhoto, é uma prioridade também, e com a lesão do Gabriel Veron, não que ele vai perder aí uma boa parte da temporada, mas ele já vem de um trabalho que precisava ser especial na questão muscular, e aí fica de 6 a 8 semanas com a cirurgia. Então o Gabriel Veron deve ser preparado mesmo para o início do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro tá assim no mercado, não tenho nenhum nome, mas, por exemplo, o Cruzeiro tentou o Douglas Costa, né? Que é um jogador de beirada pela direita. É uma posição que o Cruzeiro quer e tá buscando aí no mercado, e tem que ser, pelo menos aí já é a opinião, um jogador para chegar e resolver, né? O Cruzeiro não pode, para ter do nível dos que já estão, aí é melhor dar chance para alguém da base. Fora isso, tem que fazer um investimento para trazer um jogador que seja realidade, né? Aquele que vai chegar e vai jogar e vai dar conta do recado. Tá certo. Samuca, meu velho, amanhã a gente conversa novamente aqui em O Tempo Esportes. Um abraço pra você. Valeu, tamo junto e até amanhã.